Primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente acontece em Estocolmo, na Suécia, em 72. Tudo em relação à questão ambiental fica mais consolidado a partir desse evento de grande importância mundial, acontecendo em Estocolmo, na Suécia. Porque antes tinha havido um evento muito importante, o Clube de Roma, em 1968, que não foi liderado pelas Nações Unidas. Esse aqui foi, mas houve uma série de impasses. Os países que já tinham atingido grande qualidade de vida queriam impor a países como o Brasil um freio na industrialização. Muitos debates, muitas visões diferentes, e você começa a criar aí posicionamentos que acabaram chegando às corpos atuais. De um lado, países como Brasil, China, Índia e todo o desenvolvimento, e do outro lado, os países chamados do Norte Global. Hoje tem uma segmentação mais evidente, né? Norte Global e Sul Global. Lembrando que não é tão simples, não é só geográfico, porque no hemisfério sul temos duas nações de qualidade de vida muito alta, IDH, Austrália e Nova Zelândia. Então é uma questão mais filosófica, para além de geográfica, a definição de Norte e Sul Global. Muito bem, em 72 foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Desde 72 começou a ficar cada vez mais difícil você encontrar um país ou uma grande empresa que não tivesse uma gestão ambiental, uma gerência ambiental, mas isso tudo se tornou muito mais importante na Rio 92. Eu tenho 56 anos de idade, apesar de parecer 66, e eu tive a grande honra de participar da Rio 92, Eco 92. Eu era um garoto, tinha 23 anos, trabalhava numa empresa de mineração, acho que vou ficar no purgatório no Rio, por conta disso, a Vale. E eu fui enviado, era o engenheirinho mais barato, né? Produção de alumínio, e eu participei, foi uma transformação na minha vida. Eu sou filho de petroleiro, meu pai trabalhou na Petrobras por 33 anos, estatística, meu irmão é petroleiro, aliás, tem muitas discussões sobre a Foz do Amazonas, né? É um assunto que a gente parou de conversar, mas eu amo meu irmão, e o assunto energia era muito recorrente em casa, né? E meio ambiente, eu sou neto de família de portugueses que lutaram contra apoiar a Revolução dos Escravos, a última revolução bela do mundo. Então, na Rio 92, que aconteceu 20 anos depois de Estocolmo 72, nós globalizamos a questão ambiental. Então, isso aconteceu há 34 anos. E a Convenção do Clima e a Convenção para Combate à Perda de Biodiversidade, ela surge justamente em 92, há 36 anos, há 34 anos. A convenção mais importante tornou-se a Convenção 4 das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, tanto que tem as conferências das partes. Aconteceu em Belém, eu representei novamente o governo brasileiro na COP de Belém, a COP 30, 30ª Conferência das Partes sobre a Mudança do Clima. E é muito importante. Vocês terem uma ideia, a Rio 92, o ECO 92, Cimeira de Verão, Cúpula da Terra, foi a reunião de chefes de Estado e governo que teve a maior participação de países de toda a história da Terra, até aquela época. Desde a criação das Nações Unidas, que acontece no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas substituem a Liga das Nações. Já que não foi possível construir a paz, evidentemente não fazia sentido político a continuidade da Liga das Nações. Então nós vivemos no contexto no momento atual, de grande perda de poder político das Nações Unidas. A governança ambiental está extremamente dificultosa, porque o poder econômico está suplantando a capacidade de gestão de governança ambiental global da ONU. A gente pode observar o que está acontecendo, por exemplo, no Irã, Palestina, grandes injustiças aos povos do mundo, né? Estou falando de uma coisa muito complexa, não é tão simples assim. Recomendo que vocês leiam um relatório que eu produzi junto com colegas da USP e de toda a ciência brasileira, não só da USP, que é o GeoBrasil. O PNUD continua muito ativo, a despeito de grande redução no apoio dos Estados Unidos da América. É um grande contribuidor. Todos os países do mundo deveriam contribuir, são obrigados, mas muitos não, dependendo, entra o governo, sai o governo, muda esse apoio. Mas, de qualquer sorte, na COP30 eu apresentei com colegas, como o professor Carlos Nobre, um relatório muito importante que é um panorama geral do meio ambiente no Brasil. No meu caso, foi especificamente energia vis-à-vis meio ambiente. Professor Nobre, mudanças climáticas especificamente. O conceito de desenvolvimento sustentável surge justamente, o mais pretérito momento, foi justamente na conferência sobre meio ambiente humano. Nós somos bastante arrogantes, meio ambiente humano, realizado na Suécia. A comunidade internacional adotou a ideia de que desenvolvimento econômico e meio ambiente não deveriam mais andar separadamente, deveriam ser geridos de forma mutuamente benéfica. Mas em 93 é que isso se torna mais científico e mais político
porque foi criada a Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E houve, depois disso, a liderança de uma médica norueguesa, uma política muito importante, a Gro Harlem Brundtland, que é uma médica que está hoje com 87 anos de idade, uma mulher importantíssima para tudo que a gente está vivendo aqui hoje, né? Ela está viva ainda, ficou conhecido como Relatório Brundtland, ou Nosso Futuro Comum. É muito importante que todos vocês leiam o Nosso Futuro Comum. É uma carta de intenções para o futuro da Terra. Muito, muito importante, cheio de dicotomias, paradoxos, porque tinha ali todos os países do mundo assinaram, muito importante. Aqui uma minha homenagem, está aqui o link para vocês terem acesso a esse relatório, que é importante em português, é claro. Aqui a ministra, a Partido dos Trabalhadores, a Gro Harlem Brundtland. Atualmente, eu sempre a encontro nas COPs, ela continua bastante ativa, apesar dos seus 87 anos. Vimos aqui uma bailarina magnífica, com o seu trabalho lindo. A idade é muito relativa, né? Edgar Morin, com 102 anos, talvez seja muito mais jovem do que um rapaz de 15 anos extremamente conservador e reacionário. Então, a idade, para mim, simplesmente não significa nada. O que significa é que a juventude pode ser mantida até ad eternum. Uma fala da Gro Harlem. O conceito é capaz de satisfazer necessidades presentes sem comprometer a necessidade das gerações futuras e suprir suas próprias necessidades. Esse conceito, evidentemente, está defasado. O aspecto das mudanças climáticas, o agravamento do aquecimento global, que é um motor central, o fenômeno, as duas coisas não são a mesma coisa. O fenômeno precursor mais relevante associado às mudanças climáticas é o aquecimento global. E o aquecimento global é na superfície terrestre, na média. A gente tem que entender que agora no núcleo da Terra tem temperatura de 5.000 graus Celsius. Então é sempre na média da temperatura, média da superfície terrestre. Nós estamos respirando agora na troposfera e a gente não vai muito para baixo da crosta terrestre, a não ser se a gente estiver lendo os livros maravilhosos do Júlio Verne, por exemplo, tá bom? Então a gente, nesse momento na Terra, só tem 4 ou 5 pessoas que estão no espaço, em naves espaciais, caminhando para a Lua, algumas em estações espaciais. Mas a mudança climática tornou um problema não só intergeracional, mas também intrageracional. Por quê? Nós, que estamos vivos hoje, daqui a cerca de 20, 30 anos, havemos de enfrentar dificuldades muito maiores, nós mesmos aqui vivos, para acessar alimento com preço acessível, energia relativamente barata, água. Os desafios são monstruosos, não só para gerações futuras, mas para gerações atuais. O problema não é só mais um problema, porque o orçamento de carbono está muito exíguo. Nós não temos muito tempo mais. Eu trabalho no IPCC desde 2007 e eu vivo coerentemente angustiado. Eu sei o que vai acontecer mais ou menos daqui a 5, 7, 8, 10 anos. Dificuldade monstruosa de produzir alimentos no Brasil, nos Estados Unidos, no Mediterrâneo. Nós hoje produzimos alimentos para cerca de 11 bilhões de habitantes. Nós vamos começar a ter dificuldade de produzir alimentos por falta de capacidade de sustentar a redução de água e de aumento de temperatura. Bom, a sustentabilidade é super complexo, na verdade, ela está nesse meiozinho aqui, e o conceito mais moderno não inclui só questões sociais, econômicas e ambientais, também política, governança, cultura, é muito mais amplo do que meramente isso. E, na verdade, a gente está com muita dificuldade, desde o início dessa história de sustentabilidade, para construir a efetiva sustentabilidade, porque uma dessas esferas está gigantesca. Você tem uma ideia? Das 100 maiores entidades econômicas da Terra, cerca de 72 hoje são empresas, grandes corporações industriais e financeiras. Então, o poder econômico hoje é tão